E assim, independente de questões políticas, os 2 universos, ou os 3, os universos políticos, né, os clusters políticos, eles discutem entre si coisas que eles gostam e coisas que eles repudiam do outro grupo. Uhum. Então ele começa a escutar de determinado grupo que vai tender ele a não votar naquele grupo, porque vai estar rolando as informações aqui. Aham. E ele vai ser induzido aí para determinado ainda que não seja consciente a indução, a maneira como o algoritmo é montado, ela vai te levar a Vai te isso. manipular. Ela vai te manipular ainda que indiretamente. Aham. E, assim, tem isso que é a parte política que ele não veio aqui responder, É. que eu acho que ele deveria vir aqui falar com a gente, né. Eu acho que o governo brasileiro deveria se posicionar, porque a gente é um governo, né, Constituição, nós temos tudo para assim, o Brasil tem esse negócio de ser, de se colocar nessa posição de explorador de explorado, né. A gente sempre é explorado, a nossa moeda é desvalorizada, a gente está sempre exportando nossos minérios, o que a gente tem de bom a gente está mandando para fora a preço ridículo, né? Que se a gente não botar para fora nesse preço, né, a China compra nossos minérios em terra. Tipo, não é porque eles Ele é precisam dono e da vão mina. usar. Ele é dono da mina. Ele é dono da mina, eles enterram. E não só a China, Estados Unidos faz isso, todos os países fazem isso, tirando o que tem de riqueza aqui. Então a gente tem esse negócio de ser um pouco, de se sentir inferior, que eu acho que a gente tem que mudar aqui Sim, drasticamente. Então, uma das coisas que tem que acontecer é assim: não, olha, Meta, você não pode fazer o que você quiser. Aqui não. Né? Tanto que eles não tentaram na Europa, claro. que nem você está falando aqui, implementar a utilização dos nossos dados para treinamento da IA deles. Exato. Mas aqui eles fizeram. Isso é um absurdo. Exatamente. Eu acho eu inclusive, eu queria parabenizar a NPT, porque foi um movimento ousado que nunca não, mas raríssimas vezes nós vimos algum órgão público ou algum agente público, aí também juízes e tudo mais, Uhum. confrontar de maneira, tão explícita alguma corporação dessas. Claro que elas têm as políticas delas, elas querem fazer dinheiro, as pessoas se beneficiam das suas plataformas, mas há que se ter cuidado, né. E Uhum. aí o papel do Estado é garantir o Estado democrático de direito. Então, Sim. se existe uma lei que veda aquilo, de fato foi uma atuação, de se elogiar da NPD e falar: "Ó, o que vocês estão fazendo aí?". Aham. É, que bom que tomaram uma ação. Eu fico com medo só de. E aí foi 50 mil? Pra poder. Eles vão ter que se explicar, aí dependendo do que tiver nessa explicação, aí tem consequências, eu acredito. Aham. Tomara que tenha, É, que a gente é acostumado a não ter, né. Tomara exatamente, que tenham consequências para exatamente. que comece a levar o Brasil a sério. Fato, É. fato, fato. Assim, a gente tá chegando num momento na história que vai ter uma disparidade de forças muito maior do que já existiu, Com certeza. né. Assim, tem aqueles meninos do Sudão que foi um evento que aconteceu que a ONU teve que intervir, que começaram a ter rios de meninos andando, porque morreram todo mundo Sim, das suas tribos. Isso sim, aconteceu porque, vendedores de arma, né, contrabandistas de arma, começaram a entregar armas para uma tribo e para outra não. Eram tribos rivais, sim. e Foi lá um tá com massacrou todo arco e mundo. flecha, o outro tá com a metralhadora. Acabou. Então acabou, né. E É, aí isso gerou um problema social gigantesco que tem filme sobre isso, tem tudo sim, sim. sobre isso. E eu tenho um pouco eu tenho assim, um pouco não, eu tenho muito medo disso acontecendo, assim, no mundo, nesse próprio cenário. E aí fazendo um gancho para o próximo assunto, que seria os humanoides, que é o momento que você consegue imprimir um robô que vai utilizar a inteligência artificial e ele vai poder tá, vamos supor, que ele venha aprovado no Brasil pela legislação que o Brasil tiver. Uhum. E aí, de repente, é uma empresa privada e ela muda um botão, ela de repente aciona e fala assim: agora vocês vão prender todo mundo. Ele consegue fazer isso. No limite poderia. Oi? No limite poderia fazer isso, com certeza, Consegue fazer isso. com E certeza. como que o Brasil está se posicionando para isso não acontecer? Sim. Né? Assim, a gente precisa ter alguns posicionamentos estratégicos para que isso não aconteça. Né? A gente vai produzir os nossos próprios robôs ou o governo vai ter algum tipo de forma de, Regulamentação, de né. regulamentação, ou o governo vai controlar esses robôs nessa ponta, porque aí se isso É. acontecer, pode acontecer a mesma coisa que o Collor fez de tomar o dinheiro de todo mundo